A paz do Senhor para todos, graças a Deus, essa é mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá para mais uma edição do Culto Racional. Esse programa está no ar para trazer a você, a todos nós, uma palavra de Deus com respeito às questões que envolvem a nossa fé, as questões que desafiam inclusive a fé, e nós tentamos, com a orientação do Senhor, buscar as soluções, as respostas à luz da sua santa palavra, que é a revelação da verdade de Deus para os homens. Nós temos a alegria de ter esta oportunidade que nos é dada pelo Senhor, de entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, aí através dessa mídia, aí através desse veículo, do computador ou mesmo da televisão, e poder falar para você aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Nesses dias, estamos desde o início do ano, fevereiro, final de fevereiro, a gente começou uma proposta nova, mas que está dentro do pensamento do programa, do pensamento geral desse programa, a discussão racional, das coisas que nos cercam e que ameaçam a fé. O programa também ele é apologético, e dentro dessa proposta nós resolvemos, a partir desse ano, discutir a palavra de Deus versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ainda que isso dure 10 anos, 20 anos, nós vamos estar fazendo isso aqui, e nós queremos convidá-lo a estar conosco todas as terças-feiras, às 10h30 da noite, e claro que há uma reprise aí no sábado à tarde, às 4h30 da tarde, e eu quero convidar você para estar acompanhando conosco, viu? Nós começamos essa discussão no livro de Romanos, e estamos no capítulo 1 ainda. Há diversos programas e nós estamos no capítulo 1. E hoje a gente vai avançar um pouquinho nos versículos 18, 19, talvez o 20, porque é um tema bastante complexo, mas também bastante revelador, e a gente não sai do versículo enquanto toda uma ideia, todo um aprendizado seja apresentado, até a gente dissecar bastante aquilo que está dito ali. É claro que a gente não vai conseguir esgotar a palavra de Deus, ela é profunda, infinitamente profunda, sempre lendo, Deus vai falar para nós, mas a gente só está fazendo discussões assim introdutórias, e a gente já está no versículo 18. Desde a semana passada, nós estamos nesse versículo 18, discutimos o 16, 17, e agora vamos avançar, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, se Deus quiser. Bom, mas eu quero convidar você a estar comigo nesse momento em oração. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, nos abençoe. Senhor nosso Deus, bendito Senhor, exaltado é o Teu nome. Estamos felizes, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pela oportunidade, ó Santo Deus, de falarmos da Tua palavra, Senhor, meditarmos na Tua palavra, Senhor. Para nós é um privilégio, ó Senhor amado, termos a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, a presença de Jesus Cristo, Senhor, ó Senhor, as agências divinas que estão, meu Deus, a serviço da igreja. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Agradecemos por um dia tão bom e maravilhoso de trabalho, um dia no qual a Tua misericórdia se manifestou, o Teu amor se manifestou, a comunhão foi possível por causa do sangue de Jesus, Senhor. E nesse momento nós rogamos, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Senhor, que o sangue do Cordeiro amado purifique os nossos pecados, Senhor. Nos habilite nesse momento, Senhor, de mergulharmos na Tua palavra. Ó Santo Espírito, Tu mesmo que deste a palavra aos homens, Senhor, Tu és o mesmo que ilumina suas mentes, abre os seus entendimentos para compreenderem, Senhor,
a verdade que o Senhor revelou. E nesse momento, nós invocamos a Ti, Senhor, a Tua iluminação, a Tua orientação. Nos ajude a comunicar, Senhor, aos corações, aos nossos corações, aquilo que vem direto do coração de Jesus Cristo, Senhor, para esta noite. Seja conosco, portanto, rogamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cremos que o Senhor está conosco, a agência divina está como testemunha deste momento, nesse momento de exposição da Santa Palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículos 18 e em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esses versículos são versículos introdutórios, que trata da depravação do caráter, do homem, da natureza do homem, devido ao pecado, que o pecado fez na vida do homem. É claro que esse texto está falando especificamente, contextualizado, a gente vai ver, falando especificamente da depravação dos gentios, e o apóstolo Paulo é usado por Deus para tratar dessa questão. Apresentar, observe que nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo estava falando que não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto faz judeu, grego, judeus e gentios, seja quem for, creu no Evangelho de Jesus Cristo, este, portanto, que é o poder de Deus, ele salva todo aquele que crê. E Paulo diz também, o Espírito de Deus usa este homem para dizer, porque nele se descobre, ou seja, no Evangelho, a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Discutimos esses versículos das semanas passadas. Claro que, como eu disse antes, esse é um tema principal da carta, a justificação pela fé, e portanto ele vai ser recorrente em todos os capítulos, basicamente, que nós vamos discutir. E agora, a partir do versículo 18, o apóstolo introduz a questão da depravação dos gentios. Lá adiante ele vai mostrar também a justiça, entre aspas, aí, dos judeus, a jactância, o orgulho dos judeus. Para lá adiante, por causa da tentativa de cumprir a lei e apresentar como justiça própria, as obras da lei como justiça. Paulo também discute isso, e lá adiante ele diz que todos estão debaixo do pecado. Não é essa pseudo-justiça, essa prática das obras da lei que justificaria o judeu diante de Deus, Nem tampouco digamos assim, a sabedoria grega, que essa era a época, da sabedoria grega, que vai levar os gregos à presença de Deus. Os gentios, de uma forma geral, que viviam numa depravação, na imoralidade, esses, por sua vez, que eram condenados, inclusive, pelos judeus, esses também já não tinham justiça própria, de forma alguma. E segundo o padrão revelado, o padrão moral absoluto, que é a justiça de Deus, segundo esse padrão revelado, todos estão debaixo do pecado.
E isso, diz a Bíblia, a gente vai ver nesse livro, Deus encerrou todos sobre o pecado, para que a sua graça, portanto, se manifestasse em favor de todos, dando a oportunidade de serem justificados, não pelas suas justiças, pelas suas obras, mas justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, esse é um livro extremamente didático, Ele mostra primeiro a tese final, o tema principal, que é a justificação pela fé. Depois Deus usa o apóstolo para ensinar, sobre a depravação que o pecado gera, depravação na natureza humana, até onde isso vai, ou até onde se pode imaginar que vai, que o próprio livro diz que o pecado tem malignidade infinita, portanto a nossa mente finita não tem como, entender a extensão do pecado, Por que o pecado tem malignidade infinita? Porque ele usurpou, ele ofendeu a santidade de Deus, que é infinita. Então, e por causa desse evento que acontece no universo, Deus, reage com um plano maravilhoso que traria o remédio para o pecado, restaurando o homem eternamente. Esse plano se chama redenção. E a redenção, ela agrega infinitas bênçãos espirituais, grandíssimas bênçãos espirituais na vida do homem, que vamos destrinchar aqui. Mas esse primeiro versículo desse trecho diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Nós vimos na semana passada que esse texto no original, a ideia de que o céu está, a ira de Deus está rompendo, vindo direto dos céus sobre a injustiça dos homens. É como se há uma preparação, já há um prenúncio do juízo final sobre a humanidade. A ira de Deus está rompendo os céus, está vindo, colocar os homens no seu devido lugar. E o texto fala exatamente isso. Na realidade, Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Eu sei que nós, seres humanos, sempre fazemos arranjos. Eu faço, possivelmente você faz, na nossa fraqueza, Às vezes a gente tenta fazer um arranjozinho para que as nossas fraquezas sejam minimizadas, para que o nosso pecado seja minimizado, que a gente seja considerado mais inocente do que o outro, e achamos que esse ser menos inocente nos torna mais justos do que o outro. A gente tem essa mania de fazer com as pessoas isto, e a mania pior do que essa é tentar projetar isso para Deus. Jesus mostra, inclusive, um fariseu, um homem da lei, que conhecia a lei, conhecia os preceitos da lei judaica, da lei mosaica, e ele chega lá no templo e diz: Senhor, bate a mão nos peitos, eu não sou como esse publicano. E muitas vezes a gente não diz isso, mas pensa assim, age assim: eu não sou como fulano que faz isso, que faz aquilo, como se em nós houvesse méritos que nos colocasse acima das pessoas diante de Deus, quando a Bíblia diz que todos pecaram. E eu quero dizer que se houvesse apenas um homem na face da terra, e esse homem tivesse cometido um único pecado, mesmo assim haveria um plano de redenção, porque esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus que não tolera o pecado. Ele não tolera o pecado porque sua natureza é moralmente perfeita, é absolutamente santa e perfeita, e ele não tem nada a ver com o pecado, não tem parte com o pecado. Deus não se comunica com o pecado. Por isso que Deus não tem comunhão com a natureza corrompida dos homens. E a Bíblia diz, nesse versículo, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Aqui há um detalhe interessante, Homens
que detém a verdade. Na realidade, está dito aqui de um grupo de homens que tem, observe, tem conhecimento da verdade, mas que distorceu a verdade. É um grupo particular de pessoas, nesse contexto aqui, um grupo particular de pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato, né, com a verdade de Deus, com a verdade revelada, e conscientemente elas torceram isso, detiveram essa verdade, transformando-a em inverdade, em injustiça, como diz o texto. Porquanto que de Deus se pode conhecer, observe, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Observe, o texto, claro, está se referindo a que Deus se manifestou, né? Já se manifestou na criação, na natureza. Deus mostrou através da criação que há um Criador, que há um Deus, portanto que há a divindade, e através da criação Deus mostra também o seu poder, mostra a sua glória e mostra para todos, e as pessoas podem ter acesso a essa informação apenas com o seu intelecto, né? Apenas com o seu raciocínio, vendo e concluindo. Deus se comunicou através dessa maneira, né, aos homens. Então, e para que Deus fez isso? Porque estes homens que transformaram a verdade de Deus em inverdade, em injustiça, né, se vangloriam da sua sabedoria, se vangloriam da sua forma de ser, da sua forma de agir, do seu estilo de vida, tentando mostrar que o seu estilo de vida, que é o estilo pecaminoso, é o estilo verdadeiro, que eles são independentes do Criador, de que o seu padrão moral é o padrão que eles devem seguir, ignorando aquilo que já foi revelado até na natureza para eles. E diz a Bíblia que Deus fez isso para torná-los inexcusáveis. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho culpa, eu não sabia nem que o Senhor existia. O Senhor vai dizer: eu me revelei através da natureza, eu dei a oportunidade de despertar, para você se despertar com respeito a mim, mas vocês tiveram essa oportunidade, perceberam a minha verdade e deram as costas para a minha verdade. É isso que está posto nesse texto. Observe o que diz o versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, observe, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esse é um estado de baixíssima espiritualidade. Esse é um estado, é como se fosse uma espiral descendente na espiritualidade, que quando essas pessoas, né, essa classe aqui, vamos dizer, de seres humanos que deram as costas conscientemente à verdade do Senhor, elas começam a mergulhar em trevas completas, né? E começam a se convencer com seus próprios discursos, se orgulhando nos seus discursos, com o coração insensato, né? E obscurecido, e cada momento elas vão se entregando a esse domínio do pecado que vai destruindo suas vidas do ponto de vista moral e espiritual. É disso que o texto está falando. E é claro, Deus, no seu padrão, né, na sua santidade infinita, Ele quer eliminar o pecado, Ele quer destruir o pecado. Deus não quer fazer acordo com essas nossas intenções pecaminosas. A gente pode até
vestir uma máscara, né? Uma máscara de hipocrisia, uma máscara de santidade, até vestir uma indumentária, né, de santidade, cumprir até dogmas, né, das nossas congregações, das nossas denominações. Mas Deus vê o coração, Deus vê as intenções, Deus vê as motivações, Deus vê até onde o nosso coração está mergulhado no pecado. E Deus quer destruir o pecado, Deus quer eliminar o pecado. Deus não quer fazer nenhum acordo com o pecado. Quando o homem pecou lá no Éden, Deus o condenou imediatamente ao lago de fogo. Deus o condenou. A segunda morte foi a morte física, a primeira morte, e a morte eterna, né? Que inclui esse estado que ocorrerá, né? Lá não é o inferno, né? A morte espiritual inclui o inferno. Quando a pessoa morre, vai para o inferno, mas quando chegar no juízo, os que estiverem no inferno vão ressuscitar, vão ser julgados e vão passar a vida eterna lá no lago de fogo. Quando o homem pecou, Deus o condenou exatamente assim, porque ele não faz acordo com o pecado. Não existe mentirinha para resolver o problema. Certa vez eu estava numa igreja e um pastor veio me perguntar, um presbítero veio me perguntar o que é que eu achava da mentira. Eu digo: irmão, mentira é do diabo. E ele me disse: mas irmão, a mentira às vezes é útil. Ela é útil porque aí ele conta o caso daqueles 2 espias que Josué envia para dar uma olhada lá na terra que ele queria conquistar, na cidade que ele queria conquistar. E a prostituta, ela mente, ela esconde os espias, e para livrá-los, ela mente, e o presbítero usa esse exemplo para dizer a utilidade da mentira. Você vê como nós, com a nossa baixíssima espiritualidade, a gente tenta adequar, né? Adequar o nosso estilo de vida ao pecado e ainda tenta convencer Deus disso. E eu disse para ele: irmão, primeiro que aquela senhora, aquela prostituta, não conhecia Deus, ela usou o recurso que tinha. Você acha que se ela não mentisse, Deus não ia proteger de alguma maneira os espias? Deus não é responsável por ela ter mentido. Então, são situações que acontecem na nossa vida que a gente tenta minimizar o pecado. Às vezes a gente comete erros e a gente fica tentando minimizar aquilo que a gente fez, né? Tentando redefinir, né? Qualificar de forma que minimiza, né? A gravidade do pecado. Mas o pecado é grave. A santidade de Deus se opõe infinitamente contra o pecado, seja ele qual for. E Deus, a intenção dele é destruir o pecado. Ele não tem nenhum compromisso com o pecado. Romanos capítulo 6, vamos adiantar, versículo 6, diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. É lá na cruz, é na cruz do Calvário, aonde o poder que o pecado tem de dominar o homem, de escravizar o homem, de ser o imperador sobre a vida do homem, é lá que o poder do pecado é destruído, tá? E a Bíblia fala, o nosso velho homem, isso aqui é sinônimo tem 2 aspectos aqui, é o sinônimo da natureza corrompida, né? Que foi crucificada lá, no sentido de que ela foi vencida na cruz do Calvário, foi vencida lá, e todos que estão em Cristo têm poder sobre ele. Por isso que o mesmo capítulo, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça que emana lá da cruz de Jesus Cristo, ela chega àqueles que o recebem como Salvador, aqueles que creem nele, que se arrependem dos seus pecados. E esse poder da graça é que nos dá vitória sobre o pecado. Essa vitória é a vitória da cruz,
É a vitória de Jesus Cristo. Foi a vitória que ele teve lá na cruz do Calvário. E o Espírito de Deus que está na minha vida e na sua vida é a pessoa divina que vai implementar, injetar, aplicar essa vitória sobre o pecado que Jesus teve lá na cruz, na minha vida, na vida de todos aqueles que creem. Mas tem um outro aspecto importante, do ponto de vista teológico, ele é mais geral, porque a gente pode se referir a esse velho homem como Adão. Nós nascemos em Adão, nascemos sob a maldição do pecado em Adão, porque todos nós estamos em Adão, e quando Adão pecou, todos nós pecamos, e ficamos ligados a ele, a essa cabeça da humanidade que caiu, e todos nós caímos, porque o cabeça caiu, toda a humanidade ligada a esse velho homem que se corrompeu, que se depravou em termos de natureza, que se tornou inimigo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que na cruz, as inimizades, sejam elas quais forem, de judeu contra grego, judeu contra gentio, mas também a nossa inimizade contra Deus, ela foi destruída lá na cruz de Jesus Cristo. Agora eu estou no novo Adão, no segundo Adão, Cristo, segundo Adão, cabeça, né? A igreja é o seu corpo, essa é a nova criação, não a velha criação caída, né? Depravada, inimiga de Deus, mas agora a nova criação. Quem está em Cristo, diz o texto no original, quem está em Cristo, nova criação é. Deus fez uma nova criação, só que o modelo não é mais o velho Adão, agora o modelo é o novo Adão, o modelo agora é o segundo Adão que vivifica, que dá vida, não o segundo Adão, o primeiro Adão que amaldiçoou, mas o primeiro Adão, o segundo Adão, aliás, o segundo Adão que abençoou e que deu vida, e a igreja está ligada a ele. A nova criação é um corpo de remidos, nascidos de novo, e o cabeça ressurreto, Jesus ressuscitado. Isso forma a nova criação. E esse corpo, ele, dessa cabeça, ele absorve todos os benefícios espirituais, todas as vitórias adquiridas na cruz e na ressurreição. O poder da ressurreição de Jesus Cristo se manifesta nesse corpo. A autoridade do nome de Jesus está sobre esse corpo. E assim nós temos vitória. É o que o texto diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. E diz para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, né? A fim de que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado, esse corpo meu, o pecado ainda está nele. A Bíblia não diz que eu não peco, ela diz que eu posso não pecar, por causa da manifestação do poder da graça do Senhor na minha vida. E eu posso avançar agora em espiritualidade, crescendo em comunhão com Deus, crescendo em comunhão, e à medida que isso vai acontecendo, eu vou tornando esse corpo, né, inoperante no seu pecado, né? Eu vou estar habitando nesse corpo agora com a natureza divina abundante na minha vida, e se houver pecado vai ser acidente, mas a graça torna esse corpo inoperante. É nesse sentido que está dito, para que o corpo do pecado seja desfeito, seja tornado inoperante, seja inativo no pecar, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Servir ao pecado, pecar é uma coisa, e servir ao pecado é outra. Lamentavelmente, ainda estamos nesse corpo, e ora por vez a gente termina por um acidente, que não deu ouvidos à voz do Santo Espírito, a gente termina cometendo pecados, e a ira de Deus se manifesta contra o nosso pecado também. Não foi dito em nenhum lugar que Deus se ira contra o pecado do iníquo, do ímpio, e não se ira contra o pecado do salvo, né, do remido. Não. A santidade de Deus se manifesta contra o pecado, esteja ele onde estiver. Agora,
Nós estamos em família, somos família de Deus, somos corpo de Cristo. No momento que nós pecamos, a ira de Deus se acende também contra nós. Mas quando Deus, a sua ira é dirigida a nós, Deus nos vê através de Jesus Cristo. Deus nos vê justificados. Deus nos vê através do sacrifício do seu Filho. Ele vê que Jesus é o meu substituto. Jesus não me substituiu apenas para remir os meus pecados passados. Ele também me substituiu para remir os meus pecados futuros. O meu papel no âmbito da comunhão com Deus é cometer algum pecado, por um acidente, não por uma filosofia de vida, não por uma motivação errônea, mas quando houve um acidente e pecamos contra Deus, naturalmente, aquele que é verdadeiramente nascido de novo, ele se arrepende e busca imediatamente retomar sua comunhão com Deus. É assim que o salvo vive. Ele não tem prazer no pecado, porque a natureza divina está na sua vida. Ele tem prazer em servir a Deus. É aí onde ele se alegra, é aí onde ele se realiza. É assim que está dito, é assim que a experiência da igreja mostra. Os cristãos penitentes, vidas piedosas, são aqueles nascidos de novo. São aqueles que não têm prazer no pecado, aqueles que se ofendem profundamente quando cometem um pecado, porque eles têm sintonia com a santidade de Deus. Então, na realidade, esse texto mostra essa malignidade do pecado, de homens que conscientemente se voltaram contra Deus e contra a sua verdade, né? Mas a Bíblia continua dizendo que Deus rejeita o pecado, que Deus quer destruir o pecado, que Deus quer eliminar o pecado. E isso ele já fez lá na cruz do Calvário, mas ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer que os méritos de Jesus Cristo, que as conquistas de Jesus Cristo na cruz do Calvário sejam suas também. E isso é possível quando você se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida ao Senhor Jesus, entregar sua vida de corpo e alma completamente, para que a vida de Deus seja uma realidade na sua vida, para que o Espírito de Deus implante em sua vida, e na minha vida, é claro, implante nas nossas vidas a santidade de Deus, o estilo de vida de Jesus Cristo, né? O tipo de vida do próprio Deus, que emana de Deus, virá diretamente para a minha vida e para a sua vida. Esta obra o Espírito de Deus faz. Bom, mas Deus não quer só destruir o pecado, eliminar o pecado. Ele quer também restaurar o pecador. Observe, também o apóstolo escreve para Tito capítulo 2, olha que coisa interessante, maravilhosa. 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Deus manifestou sua graça para restaurar todos os homens, não há exceção. Não tem um homem sequer que não necessite de restauração. Eu sei que você pode estar iludido com sua própria vaidade, achando que você não precisa de Deus, você não precisa de perdão dos pecados. Se você sair viajando aí por países que se dizem civilizados, aliás, nem precisa sair daqui do Brasil, mas geralmente quando você vai para lugares que se orgulham da justiça social, de que gostam da verdade e não gostam da mentira, que gostam da honestidade e não gostam da desonestidade. Está corretíssimo isso, não estamos criticando isso. Mas quando você fala de arrependimento de pecados, quando você fala de se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, essas mesmas pessoas que dizem que são honestas, e em muitos aspectos são, essas mesmas pessoas que criticam o mal, que criticam a mentira, elas rejeitam a verdade de Deus, né? Elas simplesmente se acham melhores, se acham inculpáveis, e ainda chegam a dizer que não precisam de perdão de pecados, e muitas vezes dizem até que não existe Deus, que Deus fomos nós que inventamos por causa das nossas necessidades. E isso o Espírito de Deus já falou, através de Paulo, quando ele fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo, observe agora, tendo a aparência de piedade, tá? Aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, diz a Bíblia, destes afasta-te. É só para mostrar que há pessoas aí com aparência de piedade, que até praticam certas obras piedosas, né? Mas com grande carga de hipocrisia para esconder essa monstruosidade no seu caráter. Porque não é a sociedade civilizada que corrige o problema do caráter do homem. Não é a sociedade civilizada que corrige o problema do pecado. Quem corrige o problema do pecado é o sangue de Jesus, é a obra da redenção. O problema da humanidade não é porque um país é civilizado e o outro não é civilizado, não é porque um é capitalista e o outro não é capitalista, não é porque um é rico e o outro é pobre, não é isso. O problema da humanidade chama-se pecado. É por isso que Deus sacrificou o seu próprio Filho, para nos tirar dessa miséria espiritual. Portanto, não há homem nenhum nesse mundo, por mais civilizado que seja, por mais bonzinho que se ache, que possa se sustentar diante da justiça de Deus e dizer: eu não preciso ser restaurado, eu não preciso receber perdão. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. O resto, o que passa disso daí, é conveniência humana, são conquistas humanas que têm o seu mérito, mas não diante da justiça de Deus. É óbvio que todos nós desejamos uma sociedade honesta, uma sociedade, equilibrada, uma sociedade que defenda ideais, que são ideais até pregado pela palavra de Deus, ideais da ética cristã. Mas não adianta eu defender ideais da ética cristã apenas como aparência de piedade. Esses valores precisam estar injetados no meu caráter. Precisa haver transformação de caráter. Quem faz isso é a obra da redenção, que nos torna inocentes diante de Deus, justificados pela fé. E o Espírito de Deus vem morar na minha vida para transformar o meu caráter, à semelhança do caráter de Cristo. E aí sim, as obras que eu venho a fazer, sob a direção do Santo Espírito de Deus, como fruto dessa natureza divina que eu passo a fazer parte, essas obras vão glorificar a Deus, essas obras vão ter valor para glorificar a Deus. Então, a justificação pela fé, ela que me salva, as obras vão declarar o efeito dessa justificação na minha vida, e o nome disso é santificação. Estaremos fazendo obras aqui que agradam a Deus. Então, o texto diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Quando diz todos, não sobrou um que não necessite da salvação. E diz mais: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, de maneira justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A graça de Deus se manifestou, e se manifestou para restaurar o homem. Observe o aspecto pedagógico da graça. A graça do Senhor Jesus na minha vida, a ação de Deus na minha vida, a agência divina na minha vida, vai me ensinando a ter uma vida que agrada a Deus, uma vida de maneira sóbria, justa, de forma piedosa. Só o Senhor sabe o caminho, a vida, o estilo de vida
que o pecador deve ter que o agrada? Só Deus sabe. Só o Espírito de Deus conhece o caminho do reino de Deus. Jesus disse, olha, se você nascer de novo, se você nascer do Espírito de Deus, você vai conhecer o caminho. Em outras palavras, ele diz, João capítulo 3, versículo 3, especificamente sobre as palavras de Jesus. Olha que revelação maravilhosa nessa palavra. Jesus disse assim, 3,3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, o caminho do reino de Deus, o estilo de vida do reino de Deus, ou para o reino de Deus, né? E diz no versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É o Espírito de Deus na minha vida e na sua vida que vai me mostrar o caminho que agrada a Deus. É Ele que conhece o caminho, né? E esse caminho é Cristo. O estilo de vida que agrada a Deus é o estilo de vida de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, 1 João 2,26, diz assim, aquele que diz que crer nele, deve andar como ele andou. É o estilo de vida de Jesus Cristo que agrada a Deus. Eu posso inventar, né, um estilo de vida meu, e tento até cristianizar esse estilo de vida, posso até santificar esse estilo de vida, me autoconvencer com minha vaidade, com meu orgulho, etc., como fala o texto em Romanos 1,18 em diante. Mas o estilo de vida que agrada a Deus é aquele de Jesus Cristo. O Espírito de Deus quer me levar por esse caminho, porque no versículo 3, Jesus diz, aquele que não nasceu de novo não pode ver, nem pode ver e nem pode entrar, porque quem manda nesse caminho, quem conhece as nuances desse caminho, é a divindade, né? É a pessoa divina, e o Senhor Jesus nos doou. Ele disse, olha, quando eu for, eu vou enviar outro Consolador para estar com vocês para sempre, alguém de mesma natureza minha, eu vou mandar para vocês, né? No grego tem duas palavras que significam outro. A primeira é heteros, que é outro de natureza diferente, e a outra palavra é allos, que foi a que Jesus usou em João 14, quando ele disse que enviaria outro Consolador, que é outro da mesma natureza. Então o Espírito de Deus na minha vida é o meu guia, ele que vai me dirigir, vai me fazer ver o reino de Deus, e vai me fazer entrar e caminhar no reino de Deus. É assim que foi posto, é assim que a revelação diz. Então, eu preciso, né, nós precisamos, né, reconhecer a nossa fragilidade, até como cristãos, nascidos de novo. A gente, inspirado pelo estilo de vida mundano, que a Bíblia fala aqui, no versículo 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, na realidade, muitos de nós da comunidade cristã estamos namorando o estilo de vida mundano, né? E aí a gente se deixa, né, ser atraído, é a concupiscência mundana, e a gente vai, né, cedendo à concupiscência mundana que leva à corrupção. E a Bíblia diz, em 2 Pedro 1,4, que é a nossa participação na natureza divina que vai fazer a gente escapar da corrupção. Observe, vamos ler. Olha como o projeto de Deus ele é perfeito, né, para a minha vida e para a sua vida. Pelas quais, ou seja, glória e poder de Deus, né, que nos chamou, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Mas nós queremos muitas vezes viver uma vida cristã, né, cheia de corrupção, né, engodada lá pela concupiscência do mundo, e queremos não só convencer a nós mesmos de que está tudo bem, porque estamos dando dízimo, estamos indo para a igreja, né, e achando que essas ordenanças, que são bíblicas, né,
conseguem convencer a Deus, né? Estamos agindo exatamente como essas pessoas do capítulo 1, versículo 18 em diante, que a palavra de Deus revela. Um estilo de vida maligno, um estilo de vida que, apesar da sabedoria, apesar da filosofia, apesar do discurso, um estilo de vida que Deus já analisou, e a sua ira já se levanta contra ele, porque ofende a Deus. Apesar da aparência, apesar da hipocrisia, apesar da educação doméstica, muitas vezes, a gente é muito educado, não estou desvalorizando isso não, mas a gente tenta substituir, né, a nossa vida com Deus a partir de padrões humanos, a partir de filosofias humanas, de sabedoria humana, e a Bíblia condena esse fato, essa hipocrisia, essa aparência de piedade, quando ela revela que o interior está cheio de malignidade, né? Está cheio de oposição e inimizade contra Deus, né? E é isso que a palavra de Deus declara aqui. E diz que a graça se manifesta para me ensinar o caminho da vida piedosa, para me ensinar o caminho de andar na presença de Deus. Então, voltando lá para Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante, o texto está mostrando, né, que o pecado na vida do homem pode levá-lo a diversos níveis da imoralidade, diversos níveis de baixa espiritualidade, né? A postura que o homem toma diante de Deus, de rejeitá-lo conscientemente, diz a Bíblia que Deus, a gente vai ver lá adiante, o Senhor abandonou essas pessoas, as suas concupiscências. Abandonou não no sentido de dizer, eu não quero saber de vocês, que Deus continua amando, mas abandonou no sentido de que isso que você está fazendo atrairá consequências para você, né? Consequências que vão a cada momento destruir a sua vida. Esse tema a gente vai discutir nos demais versículos. Agora, o pecador deve se submeter, portanto, à soberania de Deus. Eu devo me submeter à soberania de Deus, à santidade de Deus e a tudo aquilo que ela impõe. Aquilo que a santidade de Deus impuser, eu, como criatura de Deus, pecador, eu preciso me submeter. E aí é onde está o problema. O problema é que o pecado, ele gerou no homem uma natureza que se opõe contra Deus, que não aceita a autoridade de Deus, que não aceita a santidade de Deus, que considera Deus inimigo, portanto não se submete a Deus. E essa é a grande questão, e esse é o problema do mundo, que a cada instante se distancia de Deus, por causa dessa natureza miserável, irrecuperável que ele adquiriu. Deus não quer recuperar essa natureza, tanto que ele já a condenou. Deus quer destruir essa natureza, tá? Agora, Deus quer restaurar o homem. Como é que ele faz isso? Através do plano da redenção, que inclui o sacrifício do seu filho, o perdão dos pecados, escrever o nome do pecador arrependido, porque creu em Jesus, no livro da vida. E além disso, injetar nesta pessoa, neste pecador remido, a sua própria natureza. Natureza que vai lhe ensinar a ter um estilo de vida do tipo de vida de Deus, daquele tipo que é a vida de Deus. E é isso que vai, a cada momento, à medida da nossa comunhão com Cristo, conhecendo a Jesus, conhecer Jesus implica em comunhão com Jesus, e comunhão significa comunhão de naturezas. Deus não se comunica com a natureza corrompida, e sim com a natureza dele que está implantada em nós. E isso é crescente, apontando para a estatura do varão perfeito, como fala Efésios capítulo 4, 12 e 13. Daí, observe, o fato de nós nos submetermos à soberania e à santidade de Deus, e tudo aquilo que a santidade de Deus impõe, estabelece, aí ocorre a possibilidade da restauração do pecador. Eu quero dizer para você, meu amigo, você que se considera pecador, todos nós somos pecadores, mas você que se considera até irrecuperável, eu quero dizer para você que o poder de Deus é maior, a graça é superabundante sobre o seu pecado.
Não há pecado que o Senhor não possa perdoar na sua vida. Deus quer restaurar a sua vida. Você tem que dar um passo para o Senhor Jesus. Jesus é o Salvador. Foi Ele que morreu no meu lugar e no seu lugar. Foi Ele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele é o único que tem autoridade para perdoar os seus pecados. Então entregue sua vida para Ele. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Quem disse isso foi o próprio Deus. Foi Ele que estabeleceu esse plano maravilhoso. O Espírito de Deus, Ele vem morar na sua vida e tornar real essas realidades espirituais que estamos falando aqui. Bom, contudo, se o pecador rejeita a verdade de Deus, se o pecador, além de rejeitar a verdade, distorcer a verdade, que é o que trata o texto aqui. O texto não fala que a pessoa teve consciência da verdade, da revelação do próprio Deus, do seu poder, da sua divindade, a partir da criação. A pessoa conheceu essa verdade, poderia simplesmente rejeitá-la. Mas o texto fala de algo bem pior do que isso. Além de rejeitar, a pessoa distorce isso. Busca substituir essa verdade por uma verdade da impiedade, né? Com suas vãs filosofias. E é isso que o homem tem feito nesses dias. É curioso quando você vê uma ciência que quer explicar o universo, mas ela já parte do pressuposto da não criação. A ciência precisa, se é que é o papel dela, eu até acredito que sim, porque Deus deu a ciência como dom para a humanidade, mas a ciência não precisava fazer essa escolha. A escolha de partir do pressuposto que não há um Criador. Ela precisava apenas tentar explicar como surge o universo, sem eliminar essa possibilidade de uma criação. Mas ela já começa com a postura ateia, com a postura materialista. Mas isso não é científico. Se fosse científico, de fato, admitiria-se todas as possibilidades para explicar algo que quer ser explicado, ou algo que quer se explicar, né? Mas isso é uma outra questão interessante, mas que está interligado com isso aqui. Porque os homens preferem admitir absurdos com respeito à criação, por exemplo, a evolução, que é uma tese absurda, que trata do pressuposto, que parte do pressuposto, por exemplo, da criação da vida, que uma não-vida criou vida. E essa é uma discussão abrangente. Vou estar agora em São Paulo discutindo essas questões num congresso, numa conferência sobre ciência e fé. Não precisa ser assim, mas por que é assim? Porque lá no interior do homem, seja cientista ou não, existe uma natureza corrompida, né, depravada, maldita, que renega Deus, que rejeita Deus. E nunca vai querer dar glória a Deus, dizer, eu te glorifico, porque o Senhor foi o Criador. Na realidade, essa natureza corrompida quer trazer a glória para si, que a glória dos homens é descobrir as coisas, né? Então, nós temos uma prova, né, na história da humanidade, com respeito à ciência, que é tão divulgada, tão respeitada no mundo, mas que na sua base ela escolhe a não fé, ela escolhe uma explicação do universo já a priori, sem admitir a possibilidade de um Criador, né? Bom, então distorce-se muitas vezes a verdade, né? A verdade da criação, distorce-se para poder chegar a certos resultados, é o que o texto diz. Então, se rejeita-se a verdade de Deus, se distorce a verdade de Deus, aquela que Ele revelou para o intelecto de todo mundo compreender, e ainda de forma obstinada, só vai sobrar, portanto, a manifestação da ira de Deus. João 3, 18, eu já estou encerrando, que o tempo está acabando. João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
a ira de Deus permanece. A ira de Deus permanece. Nós vamos encerrar, lamentavelmente, o nosso tempo acabou, mas na próxima semana nós vamos avançar. Capítulo 1, vou continuar com o versículo 19, desculpem, versículo 19, 20 em diante, já avançando nessa discussão. Você vai ver que os homens aí resolvem substituir a Deus, né? Essa natureza corrompida, depravada, que rejeita a Deus e distorce a verdade de Deus, termina levando o homem a uma mentira, e ele faz deuses no formato de quadrúpedes, etc. E aí continua uma degeneração espiritual, levando ele à imoralidade e assim por diante. Nós vamos ver esses aspectos na próxima semana. Então, muito obrigado, a paz do Senhor para todos. Próxima semana estaremos aqui.